Diante de tantas más notícias e tragédias que nós acompanhamos nos últimos dias a respeito do Rio Grande do Sul, um povo tem unido forças. Aliás, muitas pessoas assim têm feito, inclusive a Igreja Universal, para poder atender as vítimas das chuvas e enchentes ocorridas lá naquele estado. Inclusive, você pode fazer a sua doação via Pix, como também através de materiais para kits de higiene pessoal e cesta básica. Aí em tela cheia você pode acompanhar alguns itens de cestas básicas, como arroz, feijão, açúcar, óleo. Hoje ainda nós contamos com a sua ajuda porque estamos disponibilizando um caminhão para poder levar esses mantimentos e atender a necessidade daquele povo tão castigado. Como também alguns itens para kits de higiene pessoal que serão preparados, como papel higiênico, escova de dente, pasta de dente, absorvente, aparelho de barbear descartável e sabonete. Hoje, você deve então se programar para buscar uma Universal, que é um posto de arrecadação, e com certeza toda ajuda sempre será bem-vinda. Vamos acompanhar agora essa matéria, daqui a pouco estou de volta. Os helicópteros estão sendo muito utilizados. Fechamos nesse exato momento a entrega de 1.083 marmitex que foram confeccionadas. As pessoas estão jantando agora, graças a Deus e a você que fez a sua parte. Dia e noite. O Unisocial, através de mais de 18 mil voluntários, tem atuado incansavelmente no socorro e apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E ainda há muito o que fazer. Por isso, sua participação é fundamental na união de forças, para que este socorro e amparo chegue ao maior número de pessoas possível. Você pode ajudar doando alimentos não perecíveis, produtos de higiene e água mineral em qualquer templo da Igreja Universal no Brasil. Ou, se preferir, contribuindo via Pix com qualquer valor. Ou mesmo patrocinando uma cesta básica com uma doação de R$60. A chave Pix oficial do Unisocial é social@universal.org. Repetindo, social@universal.org. Participe, porque a dor do próximo é a nossa também. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de maio. E você sabe que segunda-feira na Universal é o dia da reunião da prosperidade com Deus, onde estaremos realizando o clamor pelas obras inacabadas. Eu sei que muitas pessoas começaram um projeto de uma construção, de uma reforma, e não conseguiram concluir por N situações, inclusive por falta de recursos financeiros. Além de pessoas que, desde o início do ano, fizeram muitos projetos para alcançarem algo, saírem do aluguel, conquistarem o seu próprio negócio, mas infelizmente não conseguiram porque circunstâncias surgiram. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, através da fé, aquilo que parou, Deus dará condições a você de avançar, de concluir, de terminar. Porque a palavra de Deus, ela afirma que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir, para terminar. E assim como Deus, o que Ele começa, Ele termina, Ele também nos dá a fé e a disposição para que tudo aquilo que desejamos e projetamos aconteça na nossa vida. Nós vamos acompanhar agora essa matéria e já estaremos de volta. A falta de dinheiro e as dívidas abalam a autoestima de muita gente. A senhora está devendo no supermercado há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. E não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Eles ligam todo dia? Toda hora. O problema é sério e pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros problemas graves de saúde. Eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. Equilibrar as finanças pessoais não é nada fácil para a maioria das pessoas.
Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vez daqui 3 dias e o dinheiro negativo. Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras. Muitas costumam ter uma vida de altos e baixos, não sabendo como lidar com as finanças e acabam se endividando. Me endividei com cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto e eu falava, não, vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí no outro mês vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro, e aí eu não conseguia pagar. A parcela de famílias que se declararam endividadas registrou em 2020 o maior patamar anual em 10 anos. Segundo um levantamento recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A atual crise econômica fez com que o desemprego aumentasse e com que os trabalhadores tivessem a renda reduzida. O aumento da inflação também fez com que as famílias recorressem ao crédito para compor a renda. Enfrentar uma crise econômica não é fácil. As contas não param de chegar. E toda essa preocupação com o dinheiro faz muitas pessoas adoecerem. Os endividados têm 4 vezes mais chances de ter depressão e 8 vezes mais de não dormir bem. Descubra agora, através dessa programação, que existe um lugar onde todo esse fracasso e sofrimento é transformado em prosperidade. Não existe situação que Deus não resolva. Você pode, de repente, estar aí do outro lado pensando assim, mas eu estou com o meu nome restrito, pastor, porque o senhor não sabe da minha situação. Eu estou endividado, estou desempregado, já bati em tantas portas, a minha idade hoje me desfavorece porque eu já mandei currículos e ninguém me contrata, mas quando Deus age, não tem idade. Quando Deus trabalha, não tem dificuldade. Quando você tem um pacto com Deus, Deus ele rompe qualquer barreira que exista entre você e onde você quer chegar, para lhe dar condições justamente para que você possa alcançar o seu alvo. Aliás, você tem sonhos, não é verdade? Você tem projetos, você tem metas. Não aborte os seus sonhos. Não abra mão dos projetos que você tem, não. Estamos aí no 5º mês do ano, correto? Mas ainda você tem muito tempo para daqui até o findar do ano alcançar grandes resultados. Foi o que aconteceu com essa pessoa, cujo testemunho você vai acompanhar agora. Meu nome é Carlos Gustavo, eu tenho 33 anos. Meu nome é Maiane, eu tenho 35 anos. Somos empresários e a nossa vida mudou quando nós fizemos uma aliança com Deus. A gente se encontrava os dois desempregados, sem direção, sem visão, desanimado, mas aqui a gente recebeu a direção. Por nós estarmos desempregados, sem nenhuma perspectiva de vida, começamos a buscar por emprego, né? A entregar currículos, a buscar, bater em várias portas, buscar também por qualificação. Ali passamos por humilhação. Estávamos em meio a uma pandemia, estávamos desesperados, não sabíamos o que nós íamos fazer. Tivemos em um período que o pai dele começou a ter que pagar as nossas contas e ali foi muito difícil esse período, principalmente porque a gente não sabia como que ia ser o nosso amanhã. Nós começamos a orar, a buscar em Deus qual era o nosso dom. E eu lembro que a gente fazia, né, amor, biscoito, né, pra gente comer, assim, no final de semana. A gente começou a colocar isso em prática. Ela deu a ideia de a gente vender isso na rua. Começamos com o biscoitinho a princípio, né, vendendo de porta em porta. E naquele momento ali, a princípio era somente um bico, era só provisório até que nós conseguíssemos um emprego. Só que foi passando o tempo, no caso uns 4 meses, aí até chegar no final do ano, e nós vimos que ali podia ser a nossa fonte de renda. Só que a nossa visão ela começou a mudar. E ali o Senhor começou a nos dar a direção de que nós poderíamos colocar outras coisas também.
foi quando vieram as especializações e nós incrementamos outros produtos aliado ao biscoitinho. Decidimos também sair do porta a porta, né, e trabalhar somente com o delivery. E através do delivery surgiram novos clientes novos, onde começaram a procurar o nosso trabalho, pela qualidade do nosso produto. E assim a gente conseguiu avançar. E através dessa aliança com Deus, a nossa vida mudou. A gente que tinha só uma motinha, onde a gente fazia as entregas nessa moto. Eu lembro que quando a gente ia no mercado, a gente fazia a compra no mercado e tinha que levar as compras através dessa moto. E hoje Deus ele nos deu um carro, nos deu uma moto melhor. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais dívida. Eu posso chegar na minha casa hoje, dormir em paz, porque não tem mais aquelas preocupações de como pagar as dívidas. Então hoje é uma vida completa. A prosperidade que o Senhor nos deu está em toda a área da nossa vida. E tudo que nós conquistamos foi através de uma aliança com Deus. Mas o nosso bem mais precioso, além dessa aliança que nós tivemos com o Senhor, foi o Espírito Santo, que ambos recebemos o Espírito Santo. E aqui nós tivemos a direção, hoje nós temos paz, hoje nós temos uma saúde restaurada, um casamento restaurado. Eu pude conhecer verdadeiramente quem é o Senhor e que é o Senhor da minha vida e que sem Ele, nenhuma direção dessa seria possível e chegarmos aqui onde nós chegamos. E hoje eu poderia perder tudo. Nós só não podemos perder o Espírito Santo, que é o nosso maior patrimônio. Porque sem o Espírito Santo, em nós não há vida. Porque é Ele que dá a paz, é Ele que nos dá a certeza da nossa salvação, a direção. Nós que passamos por lutas, passamos por muitos problemas aqui fora, mas dentro de nós há a paz que o Espírito Santo nos dá para a gente vencer as dificuldades, vencer as lutas. Então, a gente poderia perder tudo, mas o Espírito Santo, ele é o nosso patrimônio maior. E a nossa vida mudou depois que nós fizemos uma aliança com o Senhor. A cada segunda-feira, centenas de pessoas têm participado dessa reunião da prosperidade com Deus e alcançado grandes resultados. Cada uma delas traz ou trouxe consigo uma história de fracasso, mas hoje traz consigo uma história de sucesso. Você vai acompanhar agora um bloco de testemunhos. Com certeza, diante dessas histórias, com alguma delas, você vai se identificar. Como é que é seu nome? É Guinter. Guinter. Vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança. O que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano uma vida nova, né? Sem dívidas, nada. Sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida. Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o senhor fez um propósito em cima da palavra, para a gente estar orando, colocar a palavra em cima da mesa e determinar Malaquias 3:10 para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo, e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de um ano e meio mais ou menos estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Guinter? Conquistas Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer? A minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no Congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada, eu não pensava em ser cabeça. Eu andava, empurrava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no Congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção, e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado, e Deus tem prosperado, Deus tem aberto portas, né?
Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno. Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. Qual o nome do senhor? Reinaldo. Seu Reinaldo, o senhor tinha dívidas, como é que era a sua situação? Sim, pastor, eu passei por uns problemas financeiros, né? E acumulei uma dívida de 36 mil reais. E para mim, na época, era impagável, né? Mesmo que fosse parcelar, seria muitas vezes. E Deus criou uma situação que eu consegui pagar a dívida por 600 reais. E foram fazendo propostas, eu não tinha condições de pagar, fui honesto, nunca disse que não iria pagar, disse que queria pagar dentro das minhas condições. E foi indo, chegou a um ponto de eles me oferecerem 600 reais, aí eu paguei a dívida. E graças a Deus, depois disso, fazendo propósito, nunca mais, pastor. Não tem dívida de nenhum... não tem dívida, não tem nada assim para pagar. E o senhor atribui isso à direção que Deus lhe deu e à bênção de Deus sobre a sua vida, vindo segunda-feira? Sim, senhor. Eu não estava fazendo a corrente na época, né? Depois comecei a fazer a corrente, aí peguei firme, então foram aparecendo propostas, foram aparecendo portas, né? E com essa dívida, lógico, foi um milagre que eu acredito que veio do altar, fazendo propósitos, né, no altar, e daí para frente foi só vitórias. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Pamela, vindo aqui segunda-feira, obedecendo, pacto com Deus, o que aconteceu? Então, pastor, tinha 3 meses que eu estava desempregada. Na verdade, eu estava trabalhando antes, né? Trabalhei nessa empresa, consegui também pelo pacto, só que a empresa começou a passar por alguns problemas financeiros. Então, ela acabou demitindo uma boa parte dos funcionários e eu também tinha sido demitida, fiquei nessa empresa 3 meses. Logo após, eu comecei a trabalhar novamente em outra empresa, pagava bem, era perfeito, assim, olhando aos olhos era perfeito. Só que quando eu comecei a desenvolver lá dentro, eu vi que tinha algum problema lá. Não na questão de adaptação, mas o ambiente. Eles pediam uma coisa que ia além da minha integridade, além do meu caráter, que era, né, não querendo difamar a empresa nem algo do tipo. E aí eu comecei a sentir desânimo de ir para lá, né? E eu acabei sendo desligada porque eles viram que não era o que eu ia fazer, que eles pediam para eu fazer, eu não ia fazer. De lá para cá, isso foi em janeiro, eu peguei, já fazia parte, né? Já faço pacto desde novinha, desde mais nova. Então, eu peguei firme, mas ainda no pacto, e passei 3 meses desempregada, né? E tinha algumas parcelas de seguro para receber, só que aí essa seria a minha última parcela para receber agora, né? E aí eu vim aqui, como eu não moro aqui, eu vou lá também perto da minha casa, e eu falei, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que prover algo na minha vida, porque tenho apenas essa parcela e depois, como que eu vou viver, né? Tendo que pagar aluguel, tendo que fazer tudo, muitas coisas assim, né? Então, depois disso, eu fiz a entrevista, foi um processo seletivo muito demorado, né? Então, eu comecei há 3 semanas atrás e sexta-feira eu recebi a notícia de que eu tinha passado no processo. Uma empresa muito boa e aqui próximo da igreja também. Tudo cooperou, né? Agora você está aqui pertinho, firme segunda-feira. Compensa essa pessoa fazer o pacto dela e vir segunda-feira? Compensa, pastor. Compensa muito. Deus tem o melhor, né? Deus sempre tem o melhor pra gente. Muito mais vai vir e que Deus te abençoe. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnet alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo
Depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Eu quero que você entenda que todas essas pessoas, ao firmarem um pacto com Deus, receberem a aliança, decidiram vir, ouvir e praticar. E por isso o resultado está aí. E você também pode alcançar o mesmo. Avenida Mauro Ramos, 1310, nesta próxima segunda-feira, em 6 horários. 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Você não paga nada, mas uma coisa é certa. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a parte dele também. A exemplo do que aconteceu com o Cristiano. Vamos assistir esse testemunho e eu volto daqui a pouco. Seu Cristiano, vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, eu cheguei aqui em Florianópolis há uns 2 anos e meio. Eu trabalhava numa empresa, né? E estava muito difícil a situação lá. A gente estava sendo oprimido já, né, pela gestão, assim, estava uma situação complicada, né? Então, vindo na segunda-feira, fazendo os propósitos, eu clamei a Deus e daí me demitiram. Eu já estava 8 anos lá, daí peguei uma boa rescisão, tudo. E daí, logo em seguida, assim, demorou uns 3 meses, eu consegui ingressar na área que eu queria, né? Eu sou analista de dados. Aí, a situação já melhorou bem, o salário dobrou, né? O salário que eu ganhava já era um bom salário, mas dobrou. Né? Daí, vim trabalhando, vim fazendo um bom trabalho, Deus foi dando a direção das coisas que eu tinha que fazer, né? Eu trabalhava numa empresa e a empresa aloca profissionais dentro de outras empresas, né? Então eu era alocado dentro de um banco. E daí eu vim pedindo, né, para Deus me dar feedbacks e tal dentro do meu trabalho ali. E assim, me chama muita atenção quando eu vejo um incrédulo usar uma palavra que a gente consegue lembrar da palavra de Deus, sabe? E daí um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi que, assim, tinha 13 analistas, né, no nosso grupo que entraram na empresa. Dos 13, 3 se destacavam, e dos 3 que se destacavam, eu era o que mais me destacava. E naquele momento eu me lembrei dos valentes de Davi, né? Então me chamou muita atenção, porque eu vi que foi um feedback que veio de Deus. E daí logo com 6 meses de empresa, que foi agora em dezembro, o pessoal do banco me chamou e disse, a gente quer te internalizar. A gente não quer mais tu como um terceiro, a gente quer tu aqui dentro do banco com a gente, né? E daí eles me fizeram uma proposta, né, para mim me tornar funcionário direto do banco. E um detalhe, o banco fica em São Paulo. E é extremamente difícil eles abrirem concessões para contratar funcionários home office, né? Por conta da confiança e tal, né? O sistema deles é híbrido. Mas eles gostaram tanto de mim, né? Deus fez eles gostarem de mim, que eles me fizeram uma proposta, uma boa proposta, com um aumento ainda de mais 30% do que eu já ganhava nessa outra empresa, com 2 salários. Eu tenho um salário fixo mensal e tenho um salário variável anual. Só o meu salário variável anual, ele é quase o salário da empresa que eu ganhava quando eu cheguei aqui em Florianópolis, o salário anual, né? É esse salário variável. Mais o salário fixo, que é 3 vezes maior ainda. E Deus vem abençoando. Deus vem abençoando, os feedbacks estão cada vez melhores, assim. Só bênção, né? Eu queria te perguntar uma coisa. Compensa você trabalhar o dia todo e muitas vezes chegar aqui cansado segunda-feira? O que é essa reunião e como você sai daqui? Com certeza compensa, pastor. Porque assim, o que a gente recebe aqui dentro
é diferente. Né? Eu posso falar porque eu tenho faculdade, eu estudei bastante, e como eu trabalho na área da tecnologia, a gente estuda muito, né? Tá sempre buscando conhecimento, sempre tem uma ferramenta diferente, mas o conhecimento que a gente recebe aqui, a gente não consegue receber lá fora. Porque o que a gente recebe aqui abre a nossa visão, dá aquele ânimo para a gente buscar algo diferente, sabe? É algo que vem de Deus mesmo, sabe? Aquilo mexe com a gente por dentro e faz com que a gente consiga percorrer nosso caminho ali para encontrar, conseguir obter o objetivo, né? Mas um outro testemunho também, o senhor falou aqui na reunião de pessoas que se revoltaram porque foram despejadas, né? E comigo e com a minha esposa aconteceu isso. E Deus nos abençoa também, né? Porque a gente foi quase no final do ano passado, a gente morava de aluguel, né? A gente morava nos ingleses, e a pessoa mesmo, ela tendo combinado com a gente que não ia tirar a gente, chegou um dia, ela chamou a gente e disse, olha, eu vou precisar da casa para alugar por temporada e tal. Aí no dia que ela me chamou, eu ainda falei, poxa, mas a senhora combinou com a gente, né? Que não ia fazer isso. Ela, não, mas eu vou precisar mesmo. Eu vou precisar do dinheiro da temporada. E daí naquele momento, assim, passou, poxa, sabe, dentro de mim brotou uma revolta. E é exatamente a revolta que a gente aprende aqui na segunda. Não uma revolta contra Deus, mas uma revolta contra aquela situação. Contra a situação. E eu disse, não, Deus, eu não aceito mais, eu vou morar na minha casa. Eu vou morar na minha casa, eu não vou mais aceitar ser despejado por ninguém. E no mesmo instante, pastor, foi instantâneo. Ela me despejou, a revolta brotou e Deus já deu a direção. Deus disse, vai e procura. E eu fui e procurei, e no mesmo dia eu achei, pastor. Achei um apartamento aqui no Estreito. E daí eu chamei a minha esposa e falei, a gente vai comprar. Ela, não, mas a gente não tem condição. A gente tinha acabado de vir de uma fogueira santa, porque a gente tinha se colocado no altar, pastor. A gente tinha se colocado nosso tudo no altar. Então a gente não tinha nada, bem dizer. Mas Deus deu a direção. E a gente foi atrás. A gente foi atrás e Deus foi dando direção. Faz assim, faz assado. E o diabo tentando trancar. E a gente viu na segunda-feira perseverando e Deus deu pra gente. Deus deu pra gente o nosso apartamento aqui no Estreito. Um excelente apartamento, tem 80 e poucos metros quadrados. Né? A casa que a gente morava antes lá no Rio Grande do Sul, ela tinha 40 e poucos metros quadrados. O apartamento que a gente comprou aqui tem 80 e poucos. E, né, ele é maior ainda. E os imóveis aqui são muito mais caros do que lá. E a gente conseguiu. Com a direção de Deus, a gente conseguiu comprar. Deus colocou nas nossas mãos. Muito mais vai vir. Que Deus te abençoe. Só o começo. Meu amigo e minha amiga, tome uma decisão. Saia dessa prostração, desse comodismo. Dê um passo de fé na direção de Deus. E Deus com certeza se voltará para você para abençoar a sua vida e abrir os seus caminhos. Daqui a pouquinho, 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Vamos clamar por todos os que têm obras inacabadas, abençoar os profissionais do ramo automotivo. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com a sua vida transformada. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.